Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui para vocês a continuação da aula passada, começando pelos exercícios de casa que foram solicitados na última aula, que foram os exercícios 4 e 5 da sessão em casa. Tá aqui um tipo de exercício ótimo para cair numa prova, que eu gosto muito desse tipo de exercício. Complete os empilhamentos de modo que o número de cada caixa seja o produto dos números das duas caixas em que ela está apoiada. Então veja aqui no primeiro exemplo, ó. Menos 3 vezes 2 é o menos 6. Como vocês vão fazer para completar? A minha sugestão é que vocês completem uma linha de cada vez. Então, ó, mais 2 vezes menos 5, a gente faz por partes. Mais e menos 2 vezes 5, 10, tá vendo? E aqui, menos e menos, mais. Ou simplesmente não escreve o sinal, tá? Lembrando que quando você não coloca o sinal, deixa-se entendido que o número é positivo, tá bom? Menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. E menos 1 vezes mais 4, menos 4, tá ok? Então, dando sequência à nossa próxima linha, o processo vai ser literalmente o mesmo. Menos 6 vezes menos 10 vai dar mais 60. Mais 60. Menos 10 vezes 5 vai dar menos 50. E 5 vezes menos 4, menos 20. Isso acho que vocês já sabem, né? Dando sequência, menos 60. Ó, mais 60 vezes menos 50 vai dar menos, porque mais vezes menos é menos. 60 vezes 50, ou então fica a dica, ó, 6 vezes 5, 30. Quantos zeros tem? 2, ó. Menos 3.000, tá? A mesma coisa no 20. Primeiro, menos e menos, mais. 5 vezes 2, 10. Quantos zeros? 2? 1.000. Tá vendo? Dando sequência, mais e menos, menos. 3.000 vezes 1.000, ó, 3 vezes 1, 3. Quantos zeros tem aí? 3 aqui, então são, ó, dá 3 milhões. Vendo? Menos 3 milhões. Bom, e na linha, no exercício B, a gente tem alguns itens aí que pode acrescentar surpresa, mas não. Então aqui a gente pensa o seguinte, ó. Menos 3 vezes que número para dar mais 6? Vezes menos 2, porque 3 vezes 2 é 6. Se aqui tem um número negativo e ele foi multiplicado por algum número que deu positivo, a gente sabe que este número é negativo. Por que a gente sabe isso? Pelas propriedades que a gente tem. Tá vendo? Aí a gente já tem condições de completar o quê? Completar aqui em cima. Ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Certo? E do lado, mais 1 vezes mais 3, nós temos mais 3. Daí a gente coloca o sinal só para efeitos de propriedade. E aqui ó, a gente tem mais 3 multiplicado por algum número que deu menos 3. Esse número só pode ser menos 1. Tá vendo? E todos os números serão inteiros aí. Tá ok? E agora para a linha de cima nós temos o quê? Mais 6 vezes menos 2. Mais e menos menos. 6 vezes 2, 12. Mais e menos, menos. 2 vezes 3, 6. Mais e menos, menos 3 vezes 3, 9. Tá vendo? E agora a gente completa em cima. 12, ó, menos e menos, mais. 12 vezes 6 dá 72. Menos e menos, mais. 6 vezes 9, 54. Ou seja, o resultado aqui com certeza vai ser positivo. 72 vezes 54 vai dar 3.888. Tá ok? Pessoal, vê se vocês conseguem entender ou caso de falhas, por favor, comenta aqui embaixo uma dica para a sequência do vídeo. Eu vi que muitos de vocês não tiram dúvidas nos momentos da live. Isso pode acontecer por vários motivos, entre eles você simplesmente não saber o momento em que sua dúvida apareceu para perguntar depois. Uma sugestão que eu dou para você nesse caso, começa aí, antes de avançar no vídeo, dá uma pausa no vídeo, pega um caderno e uma caneta que eu espero, tá bom? Dando sequência aos nossos exercícios, temos lá o item 5, determine as potências. Aqui é um bom momento para a gente aplicar as propriedades que a gente aprendeu. Então, ó, o que temos? Ó, número negativo, a base negativa com expoente par. O resultado vai ser positivo.
1 elevado a qualquer coisa vai ser 1, certo? Número positivo, tanto faz, a base é 1. 1 elevado a qualquer coisa é a 1, tá? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 e assim infinitamente, tá ok? Menos 10 elevado à terceira. Primeira coisa, o sinal. Base negativa, expoente ímpar. O resultado será negativo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que nos dá 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E no de baixo, expoente positivo. Tanto faz, o resultado é 1000 positivo, tá bom? Vamos colocar os resultados porque a gente está no processo de aprendizagem. Base negativa com expoente ímpar. Então, nós temos um resultado negativo, 2 elevado à sétima, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que nos dá menos 128. Consequentemente, embaixo, 128. E assim por diante. Ó, base negativa e expoente par, o resultado é positivo. 17 elevado ao quadrado é 17 vezes 17, que nos dá 289. Tá bom? Sigamos, ó, 15 elevado ao quadrado. Muita coisa, né? Nada, dá positivo, que afinal de contas temos uma base positiva. 15 vezes 15 é 225, ou 15 elevado ao quadrado. Tá bom? Ó, menos 2 elevado à nona. Primeiro, base negativa, expoente ímpar, negativo. Isso vai dar menos 512, ok? E na letra J tem um detalhe importantíssimo sobre o que eu havia falado para vocês. Lembra que para elevar o número, para a base ser diferente, aqui o que vai acontecer? Aqui embaixo nós temos duas situações. Nós temos isso e temos isso. Qual é a diferença dos dois aqui? É só os parênteses? Claro que não. Nesse caso, o que está elevado ao quadrado? É o 3, o menos fica de fora. Então, isso aqui dá menos 9. Aqui, nós temos o menos 3 vezes menos 3. Ou seja, o número negativo faz parte dessa base. Então, aqui dá 9 positivo. Então, aqui no caso, nós temos menos 9. Tudo bem? Não entendeu essa parte? Anota aí no seu caderninho. Quando acabar o vídeo, você faz um comentário no vídeo com todas as suas dúvidas, tá? E letra K? Ó, a base negativa com expoente ímpar. O resultado será negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E aqui, mais 3 elevado ao cubo, 27, tá vendo? E nesta última coluna que nós temos aqui, ó. E aí, base negativa e número decimal, mesma coisa, gente. 0,5 vezes 0,5, isso dá 0,25. 2,5 elevado ao quadrado dá 6,25. Menos 0,2 elevado ao cubo, vamos fazer a observação aqui embaixo, que isso é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Opa, é negativo? Então, ó, parêntese e menos. Primeiro de tudo, o sinal dele vai ser negativo. Então, ó, vamos lá, vamos fazer aqui 0,2 vezes 0,2. Isso dá 0, quanto? Dá 0,4 direto? Claro que não. Nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, tá? Isto nos dá um sinalzinho de mais, lembra disso? Ó. E 0, 0. Por que isso aqui é importante fazer? Para você não se perder na hora de fazer a conta, ó. Isso dá 0,4. Quantas casas? 2? 0,04. Isto vezes 0,2. Tá? Então, eu vou trazer aqui para você não se perder. Eu vou até mudar a cor para você não se perder aí na sua visualização. Nós temos 0,004. Um zero a mais, né, Leandro? Nós temos o que ali, ó? Qual foi o resultado que a gente achou nesta primeira situação? 0,04 vezes 0,2. Vamos ser inteligentes e usar a cabeça. A única coisa diferente de zero que nós temos é esta primeira linha aqui, ó. 0, 0. Certo? Quantas casas com vírgula? 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Então, qual é o resultado disso? Não vai caber ali, tá? Então, a letra O, a resposta é 0,008. Tá bom? Positivo ou negativo? Negativo, porque, ó, base negativa, expoente ímpar. Então, é menos 0,008. Tá ok?
Aqui na letra P é o mesmo exemplo da J, então isso dá menos. 2 elevado à quarta é 16. E na letra Q, menos 3,2 elevado ao quadrado. Isto vai dar menos, porque o menos está fora, o expoente é par, mas ele está fora, então vai dar menos 10,24. Quem tiver na dúvida pode fazer a conta, não tem problema. Menos 10 elevado à quarta, mesma coisa, o menos está fora, então ele continua, dá menos 10.000, tá? Tudo bem aí? Então vamos agora para a nossa aula de hoje, que a gente vai falar da divisão de números inteiros relativos. Uma coisa que a gente falou muito esse tempo todo é quando a gente precisa usar operações contrárias. Ou seja, o que temos aí? Você já estudou que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Assim, 4 vezes 5 é igual a 20. Este símbolo aqui significa isto implica C. Ou então, 4 vezes 5 é igual a 20, C e somente C, 20 dividido por 5 for igual a 4. O que significa isso? Vamos aqui na letra A. Um determinado número dividido por mais 3 é igual a 2. C e somente C, 2 vezes 3 for igual a 6, positivo. Não entendeu? Vamos observar a B aqui. Um determinado número dividido por menos 3 é igual a menos 2, C e somente C, menos 2 vezes menos 3, for igual a quanto? Mais 6. Vendo? Ou seja, 6 dividido por menos 3, mais e menos, menos. 6 dividido por 3, 2. E assim por diante. Então, neste mesmo raciocínio, a gente pode simplesmente fazer o caminho contrário. O caminho contrário como? Vulgo a prova real, como vocês já viram em alguns momentos. Menos 2 vezes mais 3, menos e mais, menos. 2 vezes 3, 6. E na linha de baixo? A gente vai fazer mais 2 vezes menos 3, mais e menos, menos. 2 vezes 3, 6. Ok? Letra E. 4 vezes 5 está fácil, né, gente? Está até no enunciado, inclusive. 20 dividido por 5, 4. Beleza. Menos 4 vezes menos 5, mais 20. Ok? E aqui, menos 4 vezes mais 5, menos 4 vezes 5, menos 20. Mais 4 vezes menos 5, menos 20. Gente, deu para entender essa situação? Caso você não tenha entendido, anote aí no seu caderninho para que eu possa continuar atendendo vocês, tá bom? Sigamos em frente. Exercício 2. Pessoal, isso tá fácil, né? Mais dividido por mais resulta em... Do mesmo raciocínio que a gente fez na multiplicação, Mais, ou seja, lá no final, mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos resulta em menos. Lembra uma dica, sinais iguais, mais sinais contrários, negativo. Menos dividido por mais resulta em menos, menos dividido por menos resulta em mais. Ou ainda, o quociente de dois números de mesmo sinal é um número positivo. Ou é também o quociente de dois números de sinais diferentes é um número negativo. Tá bom? Sigamos em frente, pessoal. Esse exercício 2 eu vou deixar para vocês. Por quê? É só fazer a divisão. Primeiro de tudo, mais e menos, menos. 15 dividido por 3, 5. Tá vendo? Mais 27 dividido por menos 3, mais dividido por menos, menos 27 dividido por 3, 9. 42, menos e menos, mais 42 dividido por 3 vai dar 14. E aqui que tem 3, primeiro faz essa divisão, o resultado faz com a outra. Menos 200 dividido por menos 5 vai dar mais 40. Mais 40 dividido por menos 8, isto vai ser igual a menos 5. E assim por diante, tá ok? Uma síntese das operações com números inteiros relativos.
Essa síntese, pessoal, nada mais é do que tudo que a gente discutiu aqui. Eu coloquei a resposta aí para vocês. Vocês podem copiar a resposta, mas a ideia é que vocês principalmente coloquem as conclusões de vocês sobre essa situação. Como que vocês entenderam isso, tá? A ideia é que vocês coloquem aí. Vocês podem simplesmente pausar o vídeo, poder copiar. E, ó, efetuar a potenciação de 2 ou mais números relativos. Então, ó, para efetuar a potenciação de 2 ou mais números inteiros relativos, essas potenciações podem ser transformadas em multiplicações e, em seguida, procede-se como na multiplicação. Ou então, pode-se fazer a potenciação e analisar o sinal. Lembra? Ó, base positiva, a potência será positiva. Base negativa, a potência dependerá do expoente. Poderá ser par, resultando em uma potência positiva, ou ímpar, resultando em uma potência negativa. Coisas que a gente falou ao longo desta aula. E da aula passada também vimos um pouco. E na letra D, para efetuar a divisão de 2 ou mais números inteiros relativos, divide-se o dividendo pelo divisor e aplica-se a regra de sinais. Não necessariamente nessa ordem, tá? E as regras de sinais que a gente veio falando ao longo de todos esses exercícios. Menos e menos, mais. Ou então, de uma forma mais fácil, quando a gente tem sinais iguais, a resposta é positiva. Quando a gente tem sinais contrários, a resposta é negativa. Então, ó, sinais iguais, resposta positiva. Sinais contrários, resposta negativa. É importante que vocês nunca se esqueçam disso, tá bom? Sigamos em frente. Temos aqui outros exemplos, que vocês também, se quiserem dar uma olhada, podem simplesmente pausar o vídeo. Mas tudo isso que eu estou colocando para vocês no vídeo tem lá na apostila de vocês, tá? Eu tirei todo o material destes vídeos que eu estou gravando para vocês da apostila. Então tá aí, ó, este parágrafo, olha bem. Você deve se lembrar que o sinal positivo antes dos parênteses não altera o sinal do número que está dentro dele. Mas se antes dos parênteses houver o sinal negativo, troque-se o sinal do número em fins. Ao invés de ler, vamos ver os exemplos, que fica mais fácil. Menos 4 mais menos 7 é a mesma coisa que menos 4 mais vezes menos 7. O que significa isso? A gente está aplicando a multiplicação neste joguinho de sinal. Ó. Nada mais é do que o jogo de sinal. A gente está aqui, ó. Menos 4 mais menos 7. Ao invés de entender dessa forma, o que a gente faz aqui? Mais e menos? Menos, não é? Então, menos 4, menos 7. Tá? Que dá menos 11. A única coisa que esse parágrafo está fazendo aí é mostrar para vocês como seria a forma certa. Tá? Mas a gente já está aprendendo a fazer esse joguinho de sinal de forma mais rápida. Tá bom? Não é o jeito certo, é este que está escrito aí, mas o jeito que eu ensinei para vocês é de uma forma que facilite a sua compreensão, tá bom? E o exercício 3, eu vou fazer o primeiro e deixar para vocês completarem, depois a gente discute na nossa live. 50 dividido por menos 5, mais 10. Mais 10 dividido por mais 2, mais 5. Ou seja, de menos 50 para mais 5 foi dividido por quanto? Por menos 10. Ok? E na letra B, que número vezes menos 4 vai dar menos 20? Mais 5. Certo? E assim por diante, deixo nas mãos de vocês a continuidade deste exercício. Bem como este exercício 2, que agora vocês já têm condições de respondê-lo. Tá ok? Expressões numéricas, agora está crescendo um pouco. Pessoal, presta atenção nisso, recado importante aí. Lembre-se da ordem de resolução das operações é uma expressão. Primeiro a potenciação, depois a multiplicação ou divisão e depois a adição e subtração. Tá? Consulte seu glossário, alguns de vocês não fazem, mas uma sugestão que eu dou é que passe a fazer o glossário. Se tiver dúvida do que é o glossário, comenta aí no vídeo ou posta lá no mural do sala de aula, que eu explico para vocês como organizar este glossário, tá bom? E aí, é só resolver. 40 menos 3 vezes 7, vamos aqui. Não tem potenciação, mas tem multiplicação aqui, certo? Então vamos fazer. 40 a gente não mexeu com ele agora. Menos 3 vezes menos 7, menos e menos... mais 3 vezes 7, 21. Isso aqui vai nos dar um total de 61 positivo, tá ok?
E na letra B? Temos uma multiplicação aqui, então devemos fazer essa multiplicação. Menos 7, ó, mais 5 vezes menos 10, menos 50, que dá menos 57. E assim por diante. E onde tem potenciação? Primeiro a gente faz aqui, ó, antes de resolver a potenciação, precisamos resolver dentro de parênteses, ó. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5, é o resultado do parênteses elevado ao quadrado dividido por menos 5. Poderíamos simplesmente aplicar as propriedades da divisão. Aqui as propriedades. Que propriedades? Menos 5 elevado ao quadrado, 25. Dividido por menos 5 vai dar menos 5, certo? Que propriedades que eu estou falando? De que tipo de propriedade que eu falei aí? Vocês aprenderam há um tempo atrás a divisão entre potências de mesma base, certo? 5 ao quadrado dividido, ó, menos 5 elevado ao quadrado dividido por menos 5. Ó, conserva a base, que é menos 5, subtrai os expoentes. 2 menos 1, não é 1? Menos 5 elevado à primeira, não é aquele resultado que está lá? Olha só, isso foi só mais uma dica para vocês resolverem isso. E deixo o restante destes exercícios nas mãos de vocês para que vocês possam concluir, compartilhar os resultados depois. Tá ok? Bem como este exercício inteiro. E no item 4, no sexto ano, você estudou as duas propriedades da potenciação de números naturais. A multiplicação de potências de mesma base e a divisão de potências de mesma base. Verifique se essas propriedades são válidas para números inteiros. Uma dica, essas propriedades vão ser válidas se a base for a mesma, seja negativa ou seja positiva. Então, nesse caso, vocês devem calcular todas. Já dei um spoiler desse exercício para vocês, tá ok? E o teste eu gostaria que vocês desenvolvessem um raciocínio sozinhos e depois me falem como foi que vocês pensaram, tá bom? Sim, pode colocar aí no comentário como pensou ou no mural do sala de aula. Lembrando que esses exercícios são de extrema importância que vocês façam para compreender melhor, tá? E da sessão em casa, fazer os exercícios de 6 a 13. Ou seja, boa diversão para vocês na resolução desses exercícios. Não deixem de anotar as suas dúvidas e perguntar, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem em paz.